E aí, galera, tudo bem? Estou aqui para entrevistar o Rafael Carneiro Vaz, que já passo para ele se apresentar. É parte da série de entrevistas do Narrativas Interativas Contemporâneas. São acostumados a ver o Rafael Carneiro Vaz entrevistando os outros autores, mas ele, enquanto autor, também hoje ele está aqui para ser entrevistado. Então, meu nome é Tadeu, estou aqui para cumprir esse papel. Raca, seja bem-vindo, fala um pouco de você. É um lugar meio estranho para mim, né? É um pouco estranho, eu tô acostumado a estar do outro lado. Eu tô ajudando aí, né, a fazer essas entrevistas, só que aí a gente entra nessa questão de que eu não poderia me entrevistar, então o editor ele falou, olha, chama o Tadeu, porque o Tadeu manja das comunicações aí, né? Então ele falou, o cara já tem um podcast, ele sabe, então segue, né? E é isso. Eu escrevi um jogo pensando no Vampira Máscara. Vampira Máscara foi um jogo muito importante na minha vida, né? Vampira Máscara é um jogo que eu joguei muito, 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 muito. Eu consumi, eu comprava, etc., por décadas. E não sei se falasse, olha, por que que é bom, por que que é legal, às vezes eu não sei. E anos depois me caiu a ficha que o Vampira Máscara é muito mais sobre uma guerra civil do que necessariamente sobre o horror pessoal. Ou talvez o horror pessoal seja exatamente os efeitos da guerra civil. Aí eu escrevi esse texto. Legal, isso já responde por onde eu queria começar a puxar você, Raca. Quando a gente pensa guerra civil, geralmente a gente remete à guerra civil estadunidense, até por uma lógica colonial, etc, etc. Só para deixar claro para o futuro leitor, você está falando de guerra civil num conceito amplo, não a guerra civil estadunidense. Guerra civil num conceito amplo, certo? Sim. Aqui no caso, eu estou pensando em guerra civil. Eu parto, primeiro faço uma definição, né? Eu pego uma definição. E aí eu meio que questiono essa definição, que essa definição fala basicamente que, por exemplo, genocídio, etnocídio não entra em guerra civil. No entanto, eu acho que a gente tem que entender que um genocídio é muito mais uma estratégia de guerra civil do que a existência ou não de uma guerra civil. Então faz parte de uma estratégia. E por isso que, logo no começo do texto, eu começo citando Ailton Krenak. O Ailton Krenak fala: sempre estivemos em guerra. Então, quando a gente pensa dos povos indígenas, né, dos ameríndios, aí a gente fica pensando em que momento foi guerra civil, em que momento não foi guerra civil, né? Em que momento pode voltar a ser guerra civil. E o que nós estamos vendo acontecer, né, constantemente. É, então, eu parto do primeiro ponto, então, esse questionamento, e aí eu trago a discussão da guerra civil na Córsira, que foi citada pelo Tucídides no livro História do Peloponeso, em que ele fala que a guerra civil foi terrível, né? Pai matando filho, vizinho matando vizinho, e que os laços sociais se dissolveram completamente por causa dos laços políticos. E essa descrição é uma descrição muito forte, tá? É uma descrição da guerra civil enquanto algo que dilui, né? E aí a gente parte, aí por isso que eu fui buscar na Grécia Antiga, né? A Nicole Leroux é uma autora francesa, uma pesquisadora, né? Uma helenista, que ela vai diferenciar o polemos do estasis. O polemos é a guerra, entre aspas, justa, boa, positiva, que produz o timê, né, que é a honra, que é o Tucídides, ou que, desculpa, é o Aquiles, né, que é a guerra estrangeira, a guerra contra o outro. A guerra que você vai lá e você mata. Agora existe uma guerra feia, uma guerra suja, que é a estasis, que é a guerra contra o mesmo, né, contra um cidadão do seu povo. E o quanto que essas tasses ela foi pensada, né? Ela foi questionada, ela gerou uma preocupação muito grande entre os gregos, porque os gregos eles
pera lá, como que a gente vai resolver o problema interno? Como que você vai confiar no seu vizinho, né? A gente tem vários exemplos de guerras civis dentro das polis, né? Mas essa guerra civil da Córsira, ela ganhou muita importância porque foi ela que, bom, ela foi descrita pelo Tucídides, que é um historiador, né? É um texto clássico, um texto emblemático, e a partir daí também eu vou discutir alguns aspectos, né? Por exemplo, o Solon, ele é o legislador, né? Um legislador ateniense que faz uma série de reformas, as reformas dele basicamente são para evitar a guerra civil em Atenas. Ele acaba, por exemplo, com a escravidão por dívida. Ele fala, não, pera lá, não, o sujeito, ele é cidadão, amanhã não é mais, né? Então, dentro dessa dinâmica, é, é interessante a gente pensar como que as cidades gregas pensavam. Eles tinham até uma palavra para isso, é stasis. É uma guerra entre facções, né? Stasis é muito traduzido como facções. E o Solon, ele faz uma proposta é, ele tem uma proposta interessantíssima, que é a seguinte: o indivíduo, durante uma guerra civil, né, que é chamada de a lei da Estásis, o indivíduo que numa guerra civil ele não tomar parte de nenhum dos dois lados, ele perde a sua cidadania. É chama da lei da atimia, né, que ele tira time. Então, esse cara deixa de ser cidadão. E aí muitas pessoas foram tentar interpretar o que significa isso, se o cara vai ser expulso da cidade, se ele pode ser morto. Mas a principal questão é o seguinte: em uma guerra civil, você tem que tomar partido. Se você não tomar partido, você não é um cidadão, né? Isso muitas pessoas também foram discutir, mas por que isso, né? Eh, por que que você vai punir o isentão, né? É, e ninguém sabe explicar direito por quê, né? Todo mundo faz as suas teorias, mas o primeiro ponto é exatamente esse. Eles fizeram essa lei que a neutralidade numa guerra civil, você perde a cidadania. Cidadania é tomar partido, né? E aí, enfim, a partir dessa noção, né? O que que eu vou pensar? A guerra civil enquanto uma situação que ocorre dentro de uma sociedade em que as pessoas identificadas como cidadãs daquele povo estão se enfrentando, né? Então, esse é um ponto muito importante. Por que que eu digo que a luta contra os indígenas, né, que a guerra civil contra os indígenas é uma guerra civil? Por um motivo muito simples: eles são cidadãos. Eles são cidadãos, a cidadania está lá, né? O Tucídides, ele faz um comentário muito interessante, que ele fala que as palavras mudam de sentido na guerra civil. Ele fala que o arrogante vira arrojado, o prudente vira covarde, né? Então o sentido das palavras muda. Então eu parti daí, dessa noção, dessa constatação, né? Desse olhar, dessa preocupação grega para poder pensar a guerra civil. E a partir daí eu vou retomar, né, principalmente o principal intelectual da Guerra Civil, se a gente para pensar, o Thomas Hobbes, né, que ele achava que o estado de natureza humana é o estado de guerra de todos contra todos. O Hobbes, curiosamente, o Hobbes, ele é o tradutor do Tucídides para o inglês, né? Então não é à toa que o Tucídides, ele carrega, desculpa, o Hobbes, ele carrega na descrição da Guerra Civil. Ele está bebendo direto do Tucídides. Ele traduziu o Tucídides antes de escrever o Leviatã. Então, o Leviatã tem até textos acadêmicos comparando trechos, comentários, o que cada um vê, o olhar de cada um. Interessantíssimo, texto interessantíssimo. Aí, enfim, aí eu puxo o Marx, né, a Guerra Civil na França, que o Marx ele vai trabalhar basicamente com a lógica de que a guerra civil é a luta de classes, né? A luta de classes é mais importante do que a guerra civil. E o Marx ele vai discutir uma Comuna de Paris, né? Todo aquele processo que é, a elite francesa ela se une aos invasores para derrotar o povo. Então o Marx fala, isso daqui é a luta civil, a luta isso daqui é a guerra civil. E por fim, né, a gente não podia deixar de lado o Foucault. O Foucault
ele vai discutir e fala, não, a guerra civil não é uma exceção, a guerra civil é uma forma de governar, né? Então, dentro daquela lógica, no livro A Sociedade Punitiva, ele vai trabalhar que a política é essa administração da guerra civil contra as pessoas, né? E aí você normaliza a violência contra as pessoas. Então, eu parto dessas premissas para conseguir entender basicamente o que é essa guerra civil. Eu acho que, a princípio, é isso. Muito, muito a princípio, né? Não tem nada de princípio aqui. É, tem um monte de coisa aqui que puxou. Eu vou ver que fio eu vou puxar primeiro. Bom, vou primeiro puxar o fio que está mais fresco aqui. Você comentou que na época que você jogava Vampiro, você não pensava como uma metáfora de guerra civil, também quando jogava, nunca imaginei por esse ângulo. E daí eu fico pensando, Raca, que eu vou dar um chutinho rápido em cultura pop Uhum. e volto. A gente pega, por exemplo, X anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, vou chutar mais ou menos por aí. A gente já estava no boom de filme de super-herói, e de repente a gente teve um período aí em que não tinha vilão, era herói contra herói. Era o Super-Homem e o Batman se pegando na DC, o Capitão América e o Homem de Ferro se pegando na Marvel. E isso encaixa mais ou menos com a ascensão dos fascismos aí mundo afora. Hum. O que eu estou trazendo? Porque trouxe cultura pop, agora trazendo de volta. E a gente está nesse cenário político contemporâneo extremamente zoado, por falta de termo melhor. A pergunta agora em cima disso: você acha que toda essa questão contemporânea foi o que puxou o gatilho de guerra civil para você? Ah, o que puxou o gatilho? Olha, eu tem um elemento que, né, existe uma manifestação artística que eu gosto muito, né, que é a tragédia grega. A tragédia grega, eu sempre gostei muito de tragédia grega, assim, eu sempre li, eu sempre me interessei. E se você fosse me perguntar também por que que você gosta, eu ia falar, não sei, não sei, mas eu gosto. Aquilo, né? Assim como eu lembro do Júlio César, do Shakespeare, assim, ou, enfim, quando a gente pensa todas essas obras que carregam um certo elemento ali trágico, que a gente identifica ali como trágico, e na minha cabeça, sei lá, eu gosto, eu não sei muito bem explicar. Eu, eu, um outro ponto, eu acho que os super-heróis que eu mais gostei, que eu sempre gostei, são super-heróis que eles estão numa guerra civil constante, que são os X-Men. Os X-Men foram os quadrinhos que eu li desde o começo, que é o seguinte, né? Você tem o Magneto que você fala assim, ele é errado, mais ou menos, ele é do mal, mais ou menos. É que eu entendo o que esse cara quer, esse cara já passou por uma coisa e ele tá vendo acontecer de novo. Ah, mas é certo, não é? Pois é, os X-Men, eles são basicamente o exemplo da guerra civil, né? Extremada ali. E que e eu sempre, né, desenvolvi nisso daí. Eu acho que uma outra descrição de guerra civil que para mim foi muito forte foi o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, que é uma descrição. Capão Redondo, né, Jardim Ângela, teve o livro, eu lembro o livro do Ferrez, né, o Capão Pecado, tem meu Deus, aquele filme que explodiu minha mente, que explodiu a mente do mundo, né, que é o Cidade de Deus, né, o livro também, assim, é a descrição de uma guerra civil. Mas não se usa o termo guerra civil, né? Se usa o termo de ordem, se usa o termo de. Mas aquilo é uma guerra civil não declarada. É uma guerra civil. Então, só que eu não tinha o termo guerra civil. Mas aquilo era algo que me puxava. Eu falei, meu Deus, ao mesmo tempo que eu jogava Vampira Máscara, né? E todo esse universo cultural, ele me chamava, ele me atraía.
e eu não saberia explicar por quê, mas ele me atraía. Quando eu abri os olhos, foi algo curioso. Eu fiz uma viagem para Buenos Aires e eu vi um livro do Giorgio Agamben, do Homo Sacer, que ele fala da estasis. E o Agamben, ele é bem publicado em português, né? Tem muito livro dele, pelo Boitempo, etc. Falei para minha esposa, compro no Brasil, beleza, e tal. Mas eu olhei a capa, aquele Leviatã do Hobbes, assim, na capa, eu falei, pô, isso daqui mexeu comigo, mas não, eu comprei muito livro na Argentina, então, não, esse daí, Agamben sempre chega no Brasil. Cheguei, não tinha, não traduziram para o português, e aí eu acabei conseguindo em espanhol, eu li, e ele trazia esse termo estasis. Eu comecei a focar estasis, né? Eu comecei a procurar. Aí a Nicole Loho, essa helenista também vai discutir a Guerra Civil, ela tem textos, né? É, tem livros sensacionais, né? Que discute a Guerra Civil, a Stasis. E aí eu comecei a descobrir toda uma discussão de Stasis, de Guerra Civil, que não está na superfície das ciências políticas. E aí a gente vai buscando, e assim. E eu falei, né, claro, eu falei da Guerra Civil eh, grega, né, da Córsira, mas a gente tem um outro modelo, porque a Guerra Civil americana ela é um modelo até certa parte que é a guerra de exércitos. A guerra que talvez ela seja, a guerra civil que seja mais emblemática para nós, seja a Guerra Civil Espanhola, né? A Guerra Civil Espanhola, que isso foi pessoa a pessoa, lado a lado, ombro a ombro, e, e aí a gente, né, tem o cinema italiano do pós-guerra, o neorrealismo também vai descrever isso de forma soberba, né? O Vittorio De Sica, ele vai descrever Duas Mulheres. Então, você tem esse universo cultural que talvez não identifiquem como guerra civil, mas está descrevendo uma guerra civil. Está descrevendo um extermínio constante, né? Um estrangulamento a partir da ordem. Por isso que eu trouxe o Foucault, né? Porque o Foucault ele é mister nisso, de identificar, olha, a, essa ordem aqui é violência, né? Essa ordem é uma ordem, essa ordem é violência, vigiar e punir, né? Então, esse elemento básico. Só fazer um comentário que o Tucídides ele comenta da mudança das palavras, né? E tem um livro de um intelectual, né, judeu que sobreviveu na Alemanha nazista, em que ele fala, ele descreve a linguagem do Terceiro Reich, né? Ele escreve um livro, ele escreveu um diário onde ele vai mostrando, e tem trechos que ele vai falando, as palavras vão mudando, vão nos dando nomes novos, vão nos identificando como, né, com símbolos, vão criando símbolos para a gente. E aí eu penso até na Guerra Civil na Ruanda, o quanto que o rádio foi fundamental na definição de, né, utilizava-se apelidos, chamavam de baratos, né? Então, barato, você desumaniza. Então, toda essa construção da língua, reconstrução da linguagem, significa a reconstrução da percepção e do modo de existir na sociedade, que é justo que a gente mate aquele outro, porque aquele outro nem é igual a gente, porque a gente não o identifica pelos mesmos signos. Então, esse ponto é um ponto fundamental, assim. E aí eu fui percebendo, olha, como que existe essa construção, né? Como existe essa construção e todo esse processo. E aí eu ouso dizer, aqui eu dou um chute, tá? Talvez eu erre, talvez eu faça um gol contra de pênalti, mas talvez eu acerte. Essa noção de guerra civil tão utilizada e difundida é, é uma visão colonialista. É uma visão que identifica a guerra civil na Europa, nos Estados Unidos, mas que não identifica a colonização como uma guerra civil, tá? E aí, por isso que me incomodou um pouco. Talvez seja necessário decolonizar a noção de guerra civil, porque a violência, meu Deus, Tadeu, se você lembrar, se você começar a lembrar
os assassinatos de indígenas que no Brasil, a gente vai lembrar desde criança, o índio Galdino, e não, o indígena Galdino queimado em Brasília por jovens de classe média. Pô, a gente pensou que era assim, e a gente vai fazer uma descrição de violências atrás de violências, né? Por isso que eu falei do Racionais. Se você voltar ao Racionais, você vai ter o punk rock dos anos 70, você vai ter e a Carolina de Jesus com Quarto de Despejo. Então, é um gente que não quis ver, né? Acho que é isso, a gente não quis ver. Então, eu acho que partiu disso, assim. E aí eu criei, eu falei, olha, eu não vou usar essa definição, eu vou usar uma definição básica, tá? Eu vou tentar, para entender o Vampiro à Máscara, para tentar definir o que seria essa guerra civil. Primeiro, é a existência de grupos organizados e que utilizam a violência contra outro grupo, né? Eles legitimam a violência. Segundo, é a criação de uma variação linguística própria, para identificar o que são, né? É o que se chama hoje de guerra cultural. Esse processo de você identifica, você dá um nome e você desumaniza. Não tem mais o mesmo status. O terceiro é você perceber que de agora em diante você já não faz parte daquele antigo mundo. É, é, é é irreconciliável o mundo novo, o mundo da guerra política, com o mundo antigo, né? Inclusive, a gente pode ver, né, a extrema-direita usa muito o red pill, né? Não, olha, você tomou a pílula, você despertou. Você despertou, você não volta mais. Você está você tá em modo guerra civil. E você não tem como voltar a ter uma vida junto com os seus inimigos, tá? É, então você tem. E isso leva a uma ruptura com os seus antigos aliados, né? Do antigo, do mundo antigo. Que as pessoas talvez nem sejam mais nem sejam pessoas daquele grupo oposto a você, mas elas não fazem parte do grupo iniciado, tá? Então, depois, um discurso que legitima a violência, e por fim, essa violência que acaba chegando nas pessoas próximas. Em algum momento você vai se defrontar com um antigo amigo, amante, família, porque esse mundo é reconciliável com aquele mundo anterior. Então eu parti dessas características para tentar identificar no Vampiro à Máscara. Cara, que características. Eu já estou pirado nessas características. Enfim, mas isso é conversa para outra hora, pós-leitura, bem, já pirei. Vou trazer como ponte aqui essa ideia do. Comentando o que você trouxe aqui, para puxar a próxima pergunta. Essa criação de grupos com linguagem, etc. Pelo simples fato de você não ser iniciado no meu, é porque você é do outro. Se você não. Acabou aí, né? Comentou, só repetindo o que você falou. Eu lembro que em várias ocasiões, não sei se já até falei isso para você, mas enfim, fica aqui, ó. Eu sempre achei brilhante uma frase do Pablo Escobar, ou atribuída a ele, sei lá, acho que ele falava mesmo, então não entendo, que é o platoplomo. Platoplomo rouba a neutralidade. A neutralidade é impossível depois dessa frase. Enfim, e é a mesma raciocínio, tipo, a partir do momento que você foi fisgado, a neutralidade não é mais uma opção. Enfim. Não existe lei, né? Não existe lei. Não Não existe existe lei. separação, nada. Né? O que eu ia trazer disso? Agora, puxando mais para o lado vampiro, a máscara da coisa. Uma coisa que eu fico. Desde que eu vi a ideia do seu artigo, eu sempre fiquei mastigando, enquanto eu não li ainda, eu fiquei mastigando uma coisa. A gente é convidado em Vampiro a jogar com Camarilha. Uhum. E o Sabá é o demonizado da coisa. Quando você olha em princípio, o Sabá é muito mais democrático do que a Camarilha. Uhum. E aí? E o que você traz disso, de a gente ser convidado a entender que não é uma autocracia lá da Camarilha, é o regime ideal? O que isso traz
de reflexão para você. Então, esse é um ponto interessante. Eu não chego a discutir né? Mas a gente leva a seguinte questão, né? Primeiro, a gente pensar na origem dos vampiros. O que eu falei da violência. No Vampiro à Máscara, não falar do Vampiro Requiem trouxe uma outra mitologia, mas Vampiro à Máscara, o primeiro vampiro é o assassino do irmão, né? É o Caim. Então, é o sujeito que supostamente teria iniciado a Guerra Civil, e a partir daí, todos os seus descendentes estão marcados e não conseguem mais conciliar. O Vampiro à Máscara, eu acho que ele não trazia, ele não o começo, ele não tinha muito claro para si o que, o, como se desenvolver. Então, o Sabá, ele é pintado na primeira, na segunda edição como, meu, esses caras são os demônios. Esses caras vão vir aqui, eles são mais poderosos, são os demônios. É que nem lobisomem, são os demônios, tá? A diferença tem uma diferença. Eu acho que conforme eles foram desenvolvendo, eu acho que não foi caso pensado. Assim, sabe, não foi planejado. Mas, meu, a gente precisa fazer algo muito diverso. E, e aí, claro, eu acho que eles tentam estabelecer, pensar mais na Camarilha do que no Sabá, tá? A Camarilha, eles já criaram essa estrutura de violência interna, é príncipe, né? É o elder, né, o ancião, para que tenha um conflito entre si. E o que é o Sabá? O Sabá é o bicho-papão. Só que eles começaram a fazer muito sucesso. Aí eles precisam explicar, ó, o que é esse bicho-papão? E aí eles tiveram que diversificar. E aí não dá mais para ser. E eu acho que por isso que muito jogador começou a falar, pô, mas esses caras são mais legais. É porque eu acho que talvez eles foram mais trabalhados dentro dessa lógica mesmo de, não, a gente precisa entregar algo diferente e algo que incomoda, né? Então, eu acho que foi construído mais como uma antítese do que necessariamente como um projeto inicial. É o meu sentimento, assim, eu não, eu vi eu não tive a primeira edição, eu vi a primeira edição em inglês, eu tenho a segunda em português, alguns livros, e o Sabá, ele era muito visto mesmo como é isso, ó, esses caras são monstros, né? Esses caras, você não vai jogar com eles, esses caras... Só que a construção, e aí as pessoas, não, eu também quero jogar, coloca, monta, pô, vê se é uma jogada de mestre, né? E aí veio isso, né? Aí veio essa ideia. Tanto é, eu queria dar um exemplo na segunda edição tem um trecho em que assim, a gente está falando do Sabá, da Camarilha, e ainda tinha os anarquistas, né? Que os anarquistas eles ainda eram bom. Então assim, para pensar que o Sabá não foi imaginado de forma tão clara assim, sabe? Vai sendo construído com o tempo. Porque essa ideia de liberdade, de defesa, de humanidade, aparece mais com os anarquistas, né, a princípio. Mas na segunda edição, o capítulo de criação de histórias, ele dá alguns temas, tá? Ele fala assim, ó, Vampiro à Máscara, você vai ter os seguintes temas de conflito. Anarquistas contra anciões, ancião contra ancião, a Jihá, né? São a Jihá, Camarilha contra Sabá, clã contra clã, membro contra membro, membro contra príncipe, né? Então, quer dizer, o Sabá aparece em uma variação, os anarquistas em uma, o resto é Camarilha contra Camarilha. Sei lá, vampiro contra lobisomem, vampiro contra mago, mas a grande ênfase é Camarilha contra Camarilha. Então, o jogo me parece que é o seguinte: o lobisomem ele é um pesadelo, o Sabá é um pesadelo, né? Tanto que o lobisomem ele é descrito no livro antes de ter o livro, né? O mago. Aí depois que os caras, meu, fez um sucesso, vamos chamar a galera, vamos escrever e aí por diante. Aí eu acho que o resto é história, né? Na ponte disso, né? Durante algum tempo eu defendi que tinha uma dissonância ludonarrativa no Vampiro. Que é a ideia do seguinte, não faz sentido ter um grupo de jogo no Vampiro. A narrativa não entrega uma razão de um grupo de personagens se unirem.
Eu sempre achei que era uma dissonância. Hoje em dia eu acho que é o contrário. Eu acho que é justamente essa falta de sentido que já é um dispositivo, já que você puxou a Agamben, vamos no Agamben, é um dispositivo para o conflito mesmo. Aqueles indivíduos não têm motivo nenhum para estar junto, logo qualquer discordância é motivo para conflito, assim. Nesse sentido, eu acho que é brilhante hoje em dia, assim. Era uma ponte aqui. Raca, uma coisa que eu queria saber aqui de você também. Desafios para escrever. O que você esbarrou de desafio para escrever esse texto? Putz, o grande desafio foi organizar. Foi, eu comecei a estudar de guerra civil, começar a me organizar, olha, né, como que vai ser, como que eu apresento. Você tem um número reduzido de páginas, né? Então não dá para. Então só de guerra civil começa a explicar o que que é fenômeno. Não posso fazer 10 páginas de guerra civil porque tem que ser conciso, né? E a definição do que eu vou considerar guerra civil, porque sabe, eu tive que pensar bastante, falei, não, mas o que que eu estou considerando? Por que que eu vou deixar essa categorização de lado, né? Eu não vou usar o que o Hobbes fala, guerra de todos contra todos, porque você perde o sentido, mas essa categorização eu acho que não se encaixa, porque aí fala, olha, esse tipo de conflito tem que ver num sentido mais amplo. Eu acho que chegar nisso e ter a noção da medida certa de parar no momento certo, né? Acho que foi isso. Legal, Raca. Aliás, chamando você de Raca, já foi por informalidade, né? Rafael Carneiro Já Vasco, você está aqui como vambora, entrevistado. vambora. É uma coisa rara em texto acadêmico. Você está trazendo, pela sua descrição, você está trazendo um conceito, definindo um conceito, e daí mostrando a aplicação desse conceito no objeto. Isso é muito legal. Eu acho que só isso, independente da qualidade do conceito, mas só a proposta de. Deixa eu montar a frase. O conceito é brilhante, só isso já vale um artigo. A aplicação em vampiro é brilhante, só isso já vale um artigo. Os dois, eu acho que é um convite para leitura e para a gente ver mais textos nesse sentido sendo produzido por aqui, sabe? É uma coisa que é rara da gente ver em produção. E daí eu vou extrapolar, não só sobre RPG, mas em produção acadêmica brasileira, é super raro esse modelo de artigo. Então, só isso já é uma baita qualidade. E já imagina a dificuldade que você teve, sabe? Enfim. Para encerrar, Raca, uma Ok. coisa que. Desculpa, eu te cortei? Não, não. Só fazer um comentário que no final eu levanto a questão do LARP, né? Talvez por isso que o LARP ele tenha estado tão bem com o Vampiro. Perfeito. Perfeito, porque é sobre isso, sobre aqueles É. interatores, né? Isso é muito forte. Uma coisa assim, a última pergunta que eu tenho aqui formulada e Uhum. os, a Sarah Lynn Bowman discute muito quanto os clãs de vampiros são arquetípicos. É outro referencial teórico, é outra coisa, Uhum, enfim, mas uhum, só uhum, vamos uhum. puxar o termo, assim, no sentido de são simbólicos, são representativos. Você chegou a discutir, pensar o que esses clãs estavam representando com relação à nossa sociedade, como eles se encaixariam na nossa sociedade? Não, não. Já deixo claro. Não, eu não tive tempo, né? É isso. Porque só para delimitar, para explicar por que que eu estou usando a mudança de linguagem. Então eu tive que buscar no nosso Tucídides, né, no Klemperer, só para falar sobre. Então, assim, eu falei, não, olha, daqui eu não discutia anarquista, Sabá, Camarilha, por falta de tempo mesmo, né? Por falta de tempo, foi algo limitante, assim. Faz total sentido. É que desde que eu vi o tema, eu fiquei pensando assim, que grupo da nossa sociedade seria considerado Bruhá, assim, sabe? Dá um Hum. exemplo, o Bruhá até é o mais evidente, sabe? Mas, É. enfim, porque é o mais escrachado de posição política ali numa guerra civil.
da ideia de guerra civil, se Vampiro à Máscara tem uma guerra civil, o clã que talvez deixe mais evidente isso é o Bruhá, que é o clã contestador ali, enfim. Mas isso é outra história, era só uma curiosidade. Cara, não sei se tem mais algum comentário, gostaria que você fizesse, depois eu tenho também um para fazer, enfim. Só tenho a agradecer. Obrigado, né? Foi muito bacana. Primeiro, bom te rever, e segundo, bom conversar com você. E boas perguntas, assim, você me fez, né, pensar, expandir, né? Expandir. Eu acho que isso é sempre legal. Legal. O que eu tinha para trazer em consideração eu gosto muito do jeito como você trabalha com referencial teórico. Você vai lá na Grécia Antiga, vai lá na raiz do pensamento ocidental, usando um termo bem contestado hoje em dia, mas ainda assim, ao mesmo tempo você traz pensadores mais contemporâneos, você falou de Foucault, enfim, e você dá um sabor decolonial, assim. Isso eu acho muito legal. Você não fica só em um campo epistemológico, etc. Eu acho para usar um termo que eu uso bastante na minha vida acadêmica, essa antropofagia que você faz, eu acho muito legal. Acho muito, muito legal. E a partir disso que eu considero, é um tipo de texto que eu acho que engrandece demais nossa produção. Engrandece demais nossa produção. Acho que, lógico, tem um monte de texto brilhante pelo livro, não é questão de quantificar, relativizar, hierarquizar, enfim. Mas é uma ideia de uma produção acadêmica já madura. Você não está apresentando o RPG, você não está, etc. Você está discutindo, você está teorizando a partir de. Isso é muito legal, cara. Parabéns. É um texto que eu estou extremamente curioso e fica a recomendação para todo mundo ler esse texto, porque é peça rara, joia rara. Obrigado pelas palavras. E a gente fica por aí, né? Isso aí, valeu, gente. Narrativas interativas contemporâneas. Boa leitura.